Pensando nessa noite sobre o tema Vencendo conflitos em tempos de pandemia. Estamos no 9º mês, desde fevereiro, quando começamos a sentir os efeitos práticos da pandemia sobre as nossas vidas. O isolamento social provocou mudanças radicais nos nossos hábitos, afetando direta ou indiretamente os nossos relacionamentos, provocando, em alguns casos, desajustes na vida familiar, que já vinha desde longa data sendo afetada pelas mudanças sociais no mundo em que nós vivemos. Há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, radicalizado lá na Inglaterra, que escreveu sobre os tempos de modernidade ou tempo de pós-modernidade que, segundo ele, estamos vivendo, trazendo a ideia da modernidade líquida, onde tudo muda muito rapidamente. Nada é feito para durar ou para ser sólido, resultando, entre outras questões, a obsessão por um corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com a segurança e até a instabilidade nos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, onde cada um vive para si, sem se preocupar com os outros. Esta chamada modernidade líquida, tratada por esse psicólogo, naturalmente é o efeito prático de um mundo quebrado pelo pecado desde os tempos do Éden. Nós, como crentes, vivemos um constante conflito moral entre a nossa velha natureza, sem a comunhão com Deus, e a nossa nova natureza, vivendo sob a graça de Deus. Nossos relacionamentos, naturalmente, são afetados por esse conflito. De um lado, sabemos que devemos viver, através das nossas atitudes, as virtudes cristãs que encontramos na Bíblia. De outro lado, movidos pela influência do mundo em que vivemos, ou, como diz o apóstolo Paulo, da nossa natureza carnal, por vezes temos atitudes que afetam negativamente os nossos relacionamentos. Tratando das virtudes que devem prevalecer no nosso viver diário, o apóstolo Paulo nos orienta em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, e a partir do versículo 9 até o 18, dizendo as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e jamais amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Neste e em vários outros textos, o apóstolo Paulo fala de atitudes relacionais que contribuem para a felicidade pessoal e das pessoas que vivem ao nosso redor, vivendo sob a orientação do Espírito Santo,
buscando a cada dia a santidade pessoal, nós precisamos constantemente policiar os nossos pensamentos, evitando serem direcionados para o mal ou para pensar o mal. Significa aprendermos a discernir o certo do errado, evitando o pecado que nos traz e pode trazer às pessoas que nos cercam dor e sofrimento. Nestes tempos de isolamento, a maior dificuldade não é a pandemia em si, mas a nossa tendência de constantemente nos distanciarmos de Deus, menosprezando a leitura da Bíblia, a oração e a devoção pessoal, permitindo que nossos instintos egoístas prevaleçam nos pensamentos e relacionamentos. Quando o egoísmo prevalece, naturalmente, também prevalecem palavras e atitudes que ferem as pessoas que vivem ao nosso redor, compartilhando a nossa vida familiar, profissional, espiritual e em todas as áreas que vivemos, gerando dor emocional, gerando tristeza, gerando decepção, frustração e até mesmo afastamento físico. Naturalmente, isso tem um efeito deletério ou negativo sobre os nossos relacionamentos, criando desarmonia e, algumas vezes, propensão para rompimentos. Nesses últimos tempos, temos sabido de vários casais jovens, casais com mais de 25 anos de casamento, que têm se separado. Justamente nesse período em que nós estamos vivendo a pandemia, período de isolamento, período de convivência, período de envolvimento maior estando em casa. Segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, após os divórcios no cartório despencarem nos 3 primeiros meses de quarentena, eles aumentaram mais de 50% no trimestre seguinte, ou seja, entre maio, junho e julho deste ano. É interessante, entre fevereiro e abril, os divórcios despencaram, significando que no começo do isolamento parece ter havido um comprometimento familiar com a segurança ou proteção do Covid-19, onde houve também reforço nos laços familiares e a busca de entendimento e comunhão. Mas parece que a lua de mel durou muito pouco, pois com a convivência diária de alguns casais, os defeitos individuais, os conflitos de opinião, os projetos adiados e os desajustes que já existiam, mas estavam camuflados pelas rotinas e a ausência de tempo juntos, foram intensificados, resultando logo em seguida no aumento excepcional do número de divórcios. Com certeza, os desajustes que resultam no divórcio são reflexo dessa modernidade líquida, citada pelo sociólogo, onde, infelizmente, a maioria das pessoas vivem para si, sem se preocupar com as demais que estão ao seu redor. Essa leitura do comportamento social que nos envolve de forma global denota naturalmente da ausência de Deus. A ausência de Deus nos corações e a tendência dos relacionamentos serem superficiais, sem intimidade emocional e sem a dependência mútua vinculada a laços afetivos profundos, que enxerga e deseja o melhor para o outro antes de pensar em si mesmo. É o egoísmo prevalecendo sobre o altruísmo. A palavra de Deus, ela é uma palavra altruísta, que nos leva a desejar o melhor para o nosso próximo e sempre nos conduz a ações que contribuam para a felicidade daqueles que estão ao nosso redor, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais, daqueles que convivem, daqueles que fazem parte da nossa vida e que se preocupam conosco e nós com eles. Nós, a cada momento, devemos viver tendo essa consciência, buscando a felicidade das pessoas que amamos,
fazer as pessoas que amamos mais felizes e satisfeitas? Com certeza, são as melhores atitudes, o melhor investimento que podemos fazer, porque, naturalmente, isso resulta na nossa própria felicidade. Não há como construir a felicidade sem a presença viva de Cristo em nossas vidas, direcionando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não há como ser feliz sem a orientação sábia do Espírito Santo e sem a manifestação misericordiosa do amor de Deus a cada dia da nossa vida. Com certeza, conhecendo nossa tendência para deixar prevalecer o velho homem ou a velha natureza pecaminosa, o apóstolo Paulo recomendou em sua carta aos Efésios, do capítulo 4, versículos 29 a 32, e capítulo 5, 15 a 16, as seguintes palavras. Ele disse assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, todas as blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vocês. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vivemos tempos em que precisamos a cada dia reinventar nossa maneira de viver. Repito, a cada dia precisamos reinventar a nossa maneira de viver, nos ajustando às necessidades presentes, ainda que sejam transitórias, para fortalecer os nossos relacionamentos, tornando-os ainda mais felizes e abençoados sob a graça transbordante de Cristo em nossos corações. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 18 a 21, de forma sintética, no texto que foi lido logo no início do nosso culto, ele disse assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso marido, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irritais contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E ele completa dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Como podemos superar as dificuldades geradas pelo isolamento e a cada dia termos atitudes que contribuam para a felicidade? Certamente, temos diante de nós uma tarefa que exige comprometimento pessoal e o desejo imanente de ser feliz e fazer as pessoas que convivem conosco felizes, tendo atitudes que viabilizem, a partir do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais e das pessoas que estão ao nosso redor, a felicidade. Isso exige que tenhamos algumas atitudes que são baseadas na palavra de Deus. Precisamos ter disposição de amar incondicionalmente. Precisamos ter a disposição de relevar,
ou perdoar falhas. Precisamos ter a disposição para viver em cumplicidade com a família, sendo coparticipante das dificuldades e desafios de cada um. Precisamos ter a disposição de separar tempo de qualidade para estar ao lado das pessoas que amamos, desenvolvendo intimidade emocional. Precisamos ter a disposição de perceber as necessidades físicas, materiais e emocionais dos nossos familiares e fazer o possível para satisfazê-las. Precisamos ter a disposição para evitar as discussões tolas sobre temas irrelevantes que não se refletem na vida familiar, mas que podem causar desarmonia. Precisamos ter a disposição para, com transparência absoluta, desenvolver confiança nos relacionamentos, evitando o surgimento de conflitos, desconfianças e climas de ciúmes. Precisamos ter a disposição de não permitir que a internet, a TV, o trabalho excessivo e até mesmo a igreja e outras rotinas diárias roubem o nosso tempo com a família. Precisamos ter a disposição de gastar tempo a dois, se possível caminhando, para cotidianamente conversar sobre os desafios, os temores e as dificuldades que surgem. Precisamos ter a disposição de buscar individualmente e com a família uma vida de devoção espiritual, estimulando a leitura da Bíblia, a oração e a submissão à vontade de Deus. Mas também é necessário ter a disposição para promover momentos de descontração e lazer, para manter de paz e alegria no lar. Também disposição para planejar a vida financeira da família, ouvindo e, na medida do possível, provendo as necessidades básicas de cada um, sem comprometer nosso orçamento com dívidas que gerem conflitos no futuro. Lá na palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 10, Deus ressalta o valor de estarmos como casal, vivendo juntos, independentes um do outro. Diz a palavra, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Quero aqui citar para os casais presentes também, a palavra do pastor Josué Gonçalves. Pastor Josué é presidente do Ministério Família Debaixo da Graça, e num dos seus estudos ele diz o seguinte: o casal precisa investir tempo com qualidade no casamento, para haver comunhão, intimidade, conexão. Estar perto não significa estar conectado. Há casais que estão se sentando em torno da mesa, mas cada um com seu celular na mão, deitados na mesma cama, mas cada um ligado com seu entretenimento, no mesmo sofá, mas distantes um do outro emocionalmente. Para estar presente e conectado com o outro, é necessário se desconectar dos entretenimentos tecnológicos. Hoje a TV, a internet, os jogos eletrônicos são os maiores concorrentes que lutam contra a unidade conjugal. Vivemos uma sociedade individualista, onde a maioria dos casais não aprenderam a compartilhar receitas e despesas. No orçamento que satisfaça a cada um, atendendo às necessidades dos familiares, do presente, estabelecendo desafios para o futuro. Tenho observado, através do encontro de casais para Cristo, que a tendência dos cônjuges é pelo não compartilhamento, cada um se responsabilizando por parte das despesas da casa, mas sem planejarem juntos o futuro, o que tem causado muita frustração, insatisfação e sofrimento emocional.
Ser dois, ao invés de ser um, é o propósito divino para o casamento, onde ambos constroem e realizam seus sonhos, somando seus recursos imateriais, como amor, afeição, presença e recursos materiais, gerando a satisfação e a realização pessoal no casamento. Com certeza, neste mundo que estamos vivendo, momento de excepcionalidade com a pandemia coronavírus, se nós olharmos a estatística, até ontem, quase 39 milhões de pessoas foram contagiadas. E já provocou a morte de quase 1.100.000 pessoas. O isolamento social decorrente mudou inteiramente a dinâmica da convivência familiar. Isso exigiu e continua exigindo, à medida que o tempo passa, uma reconexão profunda na nossa vida. Sejamos nós cônjuges, sejamos nós apenas indivíduos vivendo sozinhos, nós temos que nos adaptar para que a nossa vida continue e continue sob a dependência de Deus. As famílias continuam testando seus limites de compreensão e ajustamento em uma atmosfera mais amena. Uma atmosfera mais amena de medo e de restrições de mobilidade. Afinal, Sorocaba, por exemplo, nós já estamos na fase verde. Mas ainda estamos sentindo os efeitos que podem afetar a vida familiar, do excesso de contato, agora associado ao drama, ou ao medo da possível crise financeira decorrente do desemprego, que tem atingido milhões de pessoas em todo o mundo. Essa nova situação e a angústia provocada pela expectativa da vacinação, que poderá e deverá acontecer ao longo de 2021, continuam provocando tensões emocionais na vida da família, sensibilidade à flor da pele e tendência para momentos de explosões individuais, provocando crises nos relacionamentos. Neste contexto, se buscarmos o caminho da comunhão e a sabedoria divina, tendo bom senso nos pensamentos e atitudes, seremos naturalmente fortalecidos nos nossos relacionamentos e amadureceremos nossos vínculos e laços de amor. Por outro lado, se não buscarmos o autocontrole que o Espírito Santo nos oferece, permitindo que a nossa velha natureza domine nossas palavras e ações, nossos relacionamentos serão enfraquecidos, sofreremos e causaremos sofrimento, conflito e muita dor emocional. Portanto, temos diante de nós o desafio de sabiamente conduzir e solucionar os efeitos negativos desse tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia e isolamento social. Podemos passar o tempo lamentando as perdas e dificuldades dela decorrentes, ou, diariamente, realimentar os sentimentos de amor e compreensão e disposição de juntos reelaborarmos nossos projetos e sonhos, vivendo cada dia sob os cuidados de Deus. Mas também devemos, com otimismo, continuar criando rotinas que sejam legais, que nos tragam relaxamento, satisfação pessoal e outras, juntamente com o nosso cônjuge ou com nossos parentes, que promovam maior interação na relação familiar. Eu não sei como você tem vivido como pessoa esses tempos, mas é oportunidade para nós, individualmente, lermos mais a Bíblia, ou atualizarmos nossas leituras devocionais, ou leituras técnicas da nossa profissão, aperfeiçoando o nosso conhecimento. Também podemos começar cursos pela online, gratuitos ou pagos, que propiciem maior conhecimento pessoal e possibilidade de crescimento na vida profissional. Mas também podemos falar pela internet, WhatsApp, e-mails, Instagram, Facebook
ou qualquer outro site de conversação com amigos que estejam passando por situações semelhantes às nossas, para ouvir suas experiências e transmitir as nossas, inclusive espirituais, mantendo atitudes de encorajamento e mútuo conforto. Fazer pequenos reparos na casa, que coisa legal. Nós temos tempo hoje para fazer aquilo que não fizemos pela falta de tempo. Às vezes, até trocar uma simples lâmpada. Ouvir mensagens que produzam crescimento, orientação espiritual. E como família? O que vocês têm feito? Têm procurado assistir filmes juntos? Que tragam lições de vida e crescimento pessoal? Tem procurado fazer exercícios em grupo, caminhadas em família, passeios em áreas abertas com a família? Ou até mesmo montado quebra-cabeças, ou brincando com jogos que estimulem a participação de todos? Você já pegou esses últimos 9 meses o álbum de fotografias para relembrar os momentos especiais da sua vida? Você tem aproveitado para visitar parques, zoológicos e até museus com a família? Ou promover outras atividades que proporcionem distração e comunhão familiar? O fato é que somos apenas seres humanos. Somos defeituosos. Reconhecemos nossas deficiências, mas devemos procurar, pelo auxílio do Espírito Santo, a cada dia, melhorar a nossa maneira de viver e buscar a felicidade dos outros que estão ao nosso redor, porque certamente dela depende a nossa própria felicidade. Eu estou concluindo. E eu desejo ainda dizer, procure fazer desse tempo presente um período de desafios pessoais e familiares, tendo atitudes que fortaleçam seus relacionamentos e mantenham um clima de paz, de harmonia, de encorajamento, para que, diante dos obstáculos e privações, a família seja abençoada e cresça sob a dependência de Deus. Que Deus esteja, a cada dia, nos concedendo discernimento para vivermos sob a sua graça e vencermos com fé, com sabedoria, com alegria no coração, com entusiasmo, os desafios desse momento excepcional nas nossas vidas. Os detalhes, Deus cuidará. A sua proteção, o seu amor, a sua graça estarão sempre ao nosso redor. E a nossa vida, e a vida das pessoas que dependem de nós, certamente serão abençoadas. E seremos também abençoadores. Um beijo no coração de cada um. Amém.